Graça e paz, boa noite. Mais uma quinta-feira em que nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E nós vamos falar um pouco nesta nova série de estudos sobre a nossa fé, como exercitá-la. E nós vamos ter como exemplo hoje um homem fantástico, um exemplo de fé para mim e para você. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 João 1, de 1 a 14. E quando você lê, você vai ver que João, ele vai falar justamente disso. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Leia com mais calma depois. E começar com Jesus é falar de um sumo sacerdote que experimentou a vida humana, sendo o próprio Deus. E aí a gente pode imaginar que Jesus experimentou de tudo. Jesus foi humilhado, Jesus sofreu tentação, Jesus sabe o que é ser rejeitado, ser até mal falado. E de repente a gente percebe também que Jesus, apesar de todas essas dificuldades, ele não pecou. E se a gente perguntar, quem é Jesus? Muitos podem dizer, Jesus é o Messias, é o Salvador, é o profeta, é o rei. E aí a gente vai perceber que cada um dos autores escreveu sobre Jesus de um jeito diferente. William Barclay, que escreve sobre quem é Jesus, ele diz que cada autor teve uma experiência diferente com Jesus. Por isso, uma característica diferente recebeu deste Jesus. E João, então, mostra um Cristo que se esvazia da humanidade, ou melhor, da divindade, desculpa. Ele assume essa forma humana, ele assume a humanidade, por isso que eu confundi, e ele vem habitar entre nós. A palavra diz em João que ele era a palavra, o verbo, né? Estava desde o princípio, criando todas as coisas, junto com Deus, e ele era o próprio Deus. Só lê João. E esse verbo, então, veio revelar, veio mostrar o grande amor no nosso Pai para cada um de nós. Jesus, traz para mim e traz para você a redenção para todo mundo e toda pessoa que nele crê. Ele é a vida e não qualquer vida, uma vida plena, cheia de abundância, cheia de graça, cheia de verdade, cheia de alegria, cheia de respostas. Jesus encarnou-se em homem. Nada a ver com a encarnação de alguém que já morreu, mas ele não tinha morrido. Ele era a própria vida. Ele se fez homem, encarnou no corpo de um homem, nasceu de uma Virgem Maria e estava conosco. E esta encarnação de Jesus aproxima este homem divino com a humanidade. Ele sente a dor da humanidade, ao mesmo tempo que a gente consegue se aproximar também através dessa humanidade, da humanidade de Deus. A gente percebe que Deus queria estar conosco e sentir também o que nós sentimos. Sendo humano, Jesus então vai até a morte de cruz e nos oferece a própria vida dele. Eu vou morrer por vocês. Por sua carne e por seu sangue, ele nos abre um novo, um caminho vivo, um caminho reto, um caminho pleno na sua presença. E aí a gente vê que essa vida nova nos conduz a uma vida de relacionamento também pleno com Deus. Essa fé nos ajuda a perceber que nós não merecemos. E a gente percebe isso. É muito amor. Por quê, Senhor? Mas a graça, ela vem também nos mostrar que a misericórdia do Senhor nos alcançou. O Senhor nos ama de tal forma que essa graça é para cada um de nós. Jesus assume então essa fraqueza humana, ele experimenta
neste momento que ele assume que ele tem fraquezas humanas, a glória de Deus, a glorificação divina. Deus é Deus sobre todas as coisas. E aí ele mostra quanto que ele depende deste Deus. Jesus, em troca da alegria, ele vai sofrer cruz, passar vergonha, humilhação, mas ele vai vencer. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Apesar de toda a rejeição, de todo o problema, de toda dificuldade que Jesus passou, ele não desistiu de cumprir a sua missão. Foi o Senhor que mandou, eu vou até o fim. Ele sabia que ele ia sofrer muito antes de morrer na cruz. Mas a pele dele não sabia o que era a morte. Mas ele vai renovar as suas forças. Ele vai acreditar de fato e de verdade. E vai seguir em frente. Pelo seu exemplo, e isto já é o máximo para nós, a gente vai aprender que a fé nos permite contemplar e alcançar glória eterna, mesmo nos momentos difíceis. Nada é fácil para nós, como humanos. Somos limitados numa porção de coisas, mas o Senhor está conosco. E saber que nesses momentos difíceis, é como nós vimos agora, passa vergonha, passa dificuldade, é difícil aqui, é difícil ali, mas leva a mostrar que a gente tem que continuar buscando essa comunhão com Deus Pai. E isso Jesus tinha muito, ele saía para orar, ele se afastava para estar junto de Deus, para não ficar de fofoquinha, de conversinha, de tititi, de mimimi. Ele sabia quem era Deus que ele cria. E aí ele vai, ele fica, ele participa junto com todo mundo, ele ri junto com todo mundo, mas na hora que ele tem que orar, ele para tudo para orar. E Jesus então é o nosso modelo, ele nos dá esperança para a gente acreditar que dá certo, vai dar certo, apesar de qualquer situação que a gente tem passado. Ele é a forma mais humana de Deus, eu lembro disso da cabana, semelhante a cada um de nós. Sentiu o que a gente sentiu, e o que a gente sente. E aí a gente pode lembrar daquele versículo que diz: corramos a carreira que nos está proposta até a vitória, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Continua correndo a carreira e olhando para aquele que venceu, sendo humano. E talvez Jesus consiga mostrar para nós que, sendo humano, dá para fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu sou fraco, sou limitado. E ele sabia de tudo isso. Mas, quando eu busco a sua presença, e o primeiro ponto da nossa fé é crer num Deus, crer neste Jesus e crer na ação do Espírito Santo para as nossas vidas. Justamente para ser fonte de inspiração. Se eu creio, eu sei que há sofrimento, porque ele jamais disse que não haveria. Eu quero caminhar até a minha fé poder me levar à vitória final. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei. Mas corramos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E é interessante que o texto não fala Jesus Cristo, fala só Jesus. Talvez porque Jesus, neste texto, seja colocado como aquele que sabe o que é a dor humana, o que é viver como humano. E por isso, toda esta fé, todo esse impulso de fé nos dá esperança. Nos dá esperança e inspiração para crer, para acreditar mesmo. Poxa, quantas pessoas têm recebido, quantos, em nome de Jesus, têm clamado, têm buscado e têm recebido do alto. Tudo é possível àquele que crê. E o Senhor tem nos mostrado isso. Jesus, ele intercede por nós. E ele sabe, ele fala, quando a gente está orando e a gente fala: Senhor, em nome de Jesus, ele fala: Pai, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. A situação é essa. Olha, abençoa. Ele é o nosso advogado. Liberta, Senhor. Ajuda, Senhor. Ele é misericordioso em nos socorrer nas tentações, principalmente, e nas dificuldades, porque ele sabe.
Quando nos achegamos, a gente recebe misericórdia, a gente recebe graça para viver esses dias difíceis. E o próprio Deus, na misericórdia dele, ele coloca o coração dele no nosso. E Jesus viveu com o coração humano a dor de ser humano. Ele nos ensinou a orar, a buscar, a jejuar, a depender totalmente de Deus. Até na hora da cruz. Entrego nas tuas mãos o meu espírito. Sabendo quem ele é, nós precisamos continuar exercitando a nossa fé com mais confiança, com mais alegria, com mais certeza de vitória, para que a nossa fé, através do Espírito Santo, que foi deixado também para nós por esse Jesus, para que realmente nós possamos ter força renovada, como Jesus teve, para prosseguir, não desistir e continuar buscando, continuar lutando. Tá difícil hoje, mas passa depois. O Senhor está conosco. Ele é o Deus que faz o possível acontecer. E Jesus é a prova disso. Apesar da morte, apesar da dor da morte, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com ele. E ressuscitaremos junto com ele. Porque ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso maior exemplo de fé. Amém. Oremos. Deus, na tua presença, te agradecemos, porque Jesus é este modelo para nós importantíssimo de fé. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor passou aqui, por minha causa. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Jesus, porque tudo que o Senhor fez aqui foi para mostrar que eu, enquanto pequenina, enquanto ser humano limitado, posso obedecer e fazer a vontade do Pai. Ajuda-nos, caminha conosco e continua nos fortalecendo e nos renovando de graça, de esperança e de amor na tua presença, hoje e sempre. Amém. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo continue te abençoando, te renovando, te restaurando, te fazendo entender, te dando fé para continuar acreditando, derramando sobre você a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você comece a exercitar a sua fé, em nome daquele que é o nosso exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.